Larry Zink. O Larry é norte-americano, mas já está há 34 anos aqui no Brasil. O sotaque dele é carioca, né? Porque ele está na congregação de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Ele tem 4 filhos, né? Acho que não colocamos as fotos, mas 4 filhos: o Nathan, o Jonathan, o Daniel e o André. Tem um filho, um neto, o Samuel, né? E 2 filhos estão casados, a Ashley e a Sarah. A Sarah e o Nathan trabalham como missionários em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, realmente uma família abençoada que traz para nós a palavra de Deus, que nos acompanha, nos auxilia. E parabéns pelo trabalho, pela sequência dos filhos também, né? Filhos unidos, filhos realmente que seguem a Jesus. E como a gente diz aqui, alguns irmãos aí, prega a palavra, irmão. Amém. Quero dizer mais uma vez, em meu nome, em nome de todos que vieram de outras cidades e outros estados, que agradecemos a hospitalidade dos irmãos aqui de Curitiba. Sentimos seu carinho, seu amor e agradecemos tudo que fizeram por nós. Ainda estão fazendo, né? Vamos almoçar daqui um pouquinho. Vamos orar mais uma vez, por favor. Senhor Deus, Pai amado, fale conosco, Senhor, neste momento, por meio da Sua palavra. Fale aos nossos corações, para que nós, Pai, possamos conhecer o Seu coração e, portanto, Pai, termos corações parecidos com o coração do Senhor. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. No dia 26 de julho, em pouco tempo, 2 meses, eu tive a grande honra e privilégio de celebrar o casamento do nosso filho caçula, o Jonathan. Naquele dia, eu li esta passagem que encontra no livro de Provérbios, Provérbios capítulo 30, 18 e 19. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. É mesmo um mistério. Na minha própria vida, uma estranha, criada num estado distante, por pessoas desconhecidas, hoje é a minha esposa. 38 anos juntos. Minha melhor amiga, a pessoa que me conhece melhor do que qualquer pessoa na face da terra. Osso dos meus ossos, carne da minha carne. De fato, creio que todos aqui devem concordar comigo que os casamentos são lindos. Rimos e até choramos de alegria com o casal apaixonado. Estou vendo o sorriso de vocês daqui. Mas, infelizmente, nós conhecemos histórias que começam assim, mas acabam em tragédia. Eu não sei quando começa, nem como começa, mas não olham mais como olhavam um para o outro. Antes não viam defeito nenhum no outro. Agora só reparam os defeitos. E às vezes, ele ou ela começam a olhar para os outros. Já que recebem tantas críticas dentro de casa, parece que ficam procurando os outros que têm bons olhos, que falam palavras bonitas. E quando menos se espera, aquela promessa feita no dia da cerimônia do casamento
Vocês conhecem bem, né? Prometo ser fiel, te amar e te respeitar, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, até a morte nos separa. Aquelas promessas caem no esquecimento. E lá ela está, nos braços do outro, na cama do outro, fazendo o impensável. Irmãos, Deus odeia todos os pecados, e para Deus não existe pecadinho e pecadão. Mas, sem dúvida, para o ser humano, para o traído, a traição dói mais do que uma facada no peito. Eu conheço muitos maridos que já falaram comigo que jamais poderiam perdoar uma traição. A traição é muito forte, mexe com nossos sentimentos, fere nosso orgulho, machuca os nossos corações. Eu, às vezes, acho difícil perdoar a minha esposa quando ela diz alguma coisa que me fere, algo que eu considero um insulto. Como seria se ela me traísse com outro homem? Certa vez o apóstolo Pedro se aproximou de Jesus e ele perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: eu lhe digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Vocês sabem, como eu sei, que o ser humano, de um modo geral, não gosta de perdoar. Muitas vezes nós guardamos as mágoas, achamos que aquela ofensa doeu muito, não queremos perdoar. Como vou perdoar aquela pessoa que me machucou tanto e nem se arrepende do erro? E nós ficamos surpresos então quando encontramos uma passagem na Bíblia Sagrada onde Deus faz algo que nós podemos até achar errado. Deus manda que o servo dele case com uma prostituta. Mas tem mais. Deus manda esse servo casar com a prostituta, já sabendo de antemão que ela há de traí-lo. Então vem a pergunta: é fácil obedecer a Deus? Claro que não. Nem sempre. Vamos fazer uma pesquisa agora. Alguma mãe que está aqui hoje, seu filho que ainda é solteiro, você gostaria de ver seu filho casando com uma prostituta? Se tiver uma, levante sua mão. Ou tem jovens aqui que ainda não casaram, não tem? Você que é jovem, solteiro, você gostaria de casar com uma moça hoje, já sabendo que ela vai lhe trair? Mas está aqui, na Bíblia. Muitos conhecem já a história do profeta Oséias. Até alguns jovens da nossa congregação, no evento dos jovens, passaram um filme, O Amor Incondicional, a história de Oséias. Eu não sei quantos aqui já viram o filme, se conhecem o filme. É um filme muito bem feito, que saiu em 2012. Se você não assistiu o filme, eu indico. O Amor Incondicional, a história de Oséias. Mas o filme é tirado daqui da Bíblia, né? Oséias pregou para o povo de Israel aproximadamente 750 anos antes de Cristo. Naquela época, o povo de Israel vivia de forma errada, longe dos caminhos do Senhor. Deus estava cansado da desobediência do povo dele, o povo que adorava outros deuses. Para nosso Deus, quando o povo serve outros deuses, isto para ele é uma traição, é cometer adultério espiritual. A Bíblia é um livro relativamente grande,
porém também um livro bem resumido. Então, se a sua Bíblia não estiver aberta já para Oséias, abra por favor Oséias, capítulo 1. Porque Oséias entra logo no assunto. Vamos pegar Oséias, capítulo 1, versículo 2. Oséias, capítulo 1, versículo 2, está ali na tela. E assim diz a palavra do Senhor. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome mulher adúltera e filhos de infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Ponto final. Irmãos, aí eu fico com muitas dúvidas, que Oséias não explica tudo. Qual foi a reação de Oséias quando ele recebeu esta ordem? Eu lembro até de Moisés, quando o Senhor chamou Moisés para ir lá no Egito, e Moisés ficou questionando com Deus, perguntando, mas por quê? Como eu? Né? Mas com Oséias, parece que não. A Bíblia diz simplesmente que Oséias obedeceu e casou com a Gomer. Muito duro. Eu não sei como Oséias fez o que fez. Certamente ele dependeu da graça de Deus. E esta história aqui em Oséias é tão resumida que o texto nem fala, nem relata sobre o dia que a esposa abandonou Oséias. Mas vira ali na sua Bíblia para capítulo 3 e vamos ver o que Oséias diz logo na frente. Oséias capítulo 3. Vamos ler do 1 ao 5. Oséias 3, acho que tem. Não tem aí? Não, falta isso. Obrigado. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. E eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não mais será prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem. E eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei, sem líder, sem sacrifícios, sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, o seu Deus, e Davi, seu rei. Viverão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Então, irmãos, como é que Deus pode pedir para Oséias fazer o que muitos consideram impossível? Porque é um exemplo do amor incondicional por parte do profeta. É, na realidade, uma parábola viva do amor de nosso Deus. Porque o amor de Deus, irmãos, é muito mais do que um sentimento. No nosso mundo de hoje, tem aquele ditado: o amor é eterno enquanto dura. O amor é apenas uma emoção. O amor sentimental e o amor passageiro. É o amor assim: eu vou te amar enquanto for vantajoso para mim. Eu vou te amar enquanto você for bonita, enquanto você me prepara aquela comida gostosa para mim. Eu vou te amar enquanto você me compra presentes caros e me dê uma casa luxuosa. Amar você depois da traição? Nem pensar. Deus me livre. Muitas pessoas, irmãos, não conhecem o Deus da Bíblia. Muitos só conhecem aquele Deus vingativo. Mas o Senhor disse ao profeta Oséias
que Ele ama Israel com o amor incondicional. Creio que muitos conhecem o Salmo 136. Lá naquele Salmo, a mesma linha se repete. Eu contei, não sei se minha contagem está certa, 26 vezes que a mesma frase se repete. O seu amor dura para sempre. A sua compaixão não tem fim. E este amor do Senhor, então, não é aquele amor enquanto você for, mas é o amor apesar de. Eu vou te amar apesar de suas falhas, suas faltas. Eu vou te amar apesar de você ser uma pessoa teimosa, rude, apesar da desfeita, como diz aqui no nosso texto. Eu vou te amar apesar de você servir a outros deuses, comer os bolos daqueles ídolos. Porque Deus, irmãos, Ele não é como a gente. Deus é diferente. E graças a Deus por isso. Se Deus fosse tratar a gente do jeito que nós merecemos ser tratados, todos nós estaríamos perdidos. Mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus é amor. Deus faz o que faz porque é sua natureza ser assim. Agora acompanhe a passagem de Oséias capítulo 11, que na realidade é o texto da nossa pregação. Só estamos chegando agora. Em Oséias capítulo 11. Mas não é sinal que eu vou pregar por muito tempo, não. Oséias capítulo 11, versículo de 1 ao 9. Quem está falando aqui é nosso Deus. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifícios aos balaíns e queimaram incenso para os ídolos esculpidos, mas fui eu quem ensinou Efraim a andar, tomando-o nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laço de bondade humana e de amor. Tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. Acaso não voltarão ao Egito e a Síria não os dominará, porque eles se recusam a arrepender-se? A espada reluzirá em suas cidades, destruirá as trancas de suas portas e dará fim aos seus planos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei Admã? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Eu não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês. Não virei com ira. A Bíblia, meus irmãos, é a história de amor, porque Deus é amor. Deus demonstra o seu coração cheio de compaixão quando Ele escolhe Israel. Deus não é homem. Deus é muito melhor e muito maior do que nós, seres humanos. O homem vingativo, o homem desiste, o homem condena. Muitos não conseguem perdoar. O que é impossível para mim e para você é possível para Deus. Amém. Qual é o tamanho do amor de Deus? Acompanhe na sua Bíblia a próxima leitura, em Efésios capítulo 3, porque muitos irmãos conhecem bem esta passagem. Uma passagem tão linda. Eu diria que é a minha passagem predileta da Bíblia, mas são tantas que é difícil, impossível escolher uma. Qual é o tamanho do amor de Deus?
Nosso irmão Paulo disse lá em Efésios 3, 14 em diante: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que com suas gloriosas riquezas Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E eu oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade, conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando Deus olha para mim e para você, e Ele não encontra em nós motivo nenhum para aplicar a sua misericórdia, Ele ainda encontra motivos para agir com misericórdia. Aonde? Em seu próprio caráter. Deus não resolveu poupar Israel e perdoar Israel porque Ele percebeu que Israel não era assim tão ruim. Porque já vimos hoje o quê? Que Israel estava agindo como uma prostituta. Israel traiu o Senhor descaradamente. Mas o que está escrito lá naquele versículo, Oséias capítulo 11, versículo 9? Eu não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois eu sou Deus e não homem. O santo no meio de vocês eu não virei com ira. Jeová, irmãos, Ele vai agir com misericórdia, porque Ele é Deus e não homem. É por isso, irmãos, que o que eu estou fazendo aqui hoje, o que eu prego aqui para vocês hoje, tem um nome. O nome que se dá é Evangelho. O Evangelho é a boa nova. São as boas notícias. Você que está aqui hoje, você já pecou? Você já traiu alguém? Você já desobedeceu a Deus? A sua esperança de alcançar o perdão não depende de suas obras, nem de seus esforços, nem de seu caráter, nem da sua bondade. A sua esperança, a minha esperança, se baseiam no caráter de Deus. Amém. Glória a Deus! Amém. Aleluia! Muito obrigado, Senhor! Que o Senhor seja louvado para sempre! Amém. Pois a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Querido amigo, querida irmã, onde está a sua esperança hoje? Não coloque a sua esperança no dinheiro, nem na sua inteligência, nem em seus esforços. Coloque toda a sua esperança em Deus, porque Ele é Deus e não é homem. Você que pecou feio e não consegue se perdoar, onde você vai encontrar o perdão que você tanto precisa? Satanás vive apontando seus defeitos, que você não merece ser perdoado. Mas aquele que tem um coração cheio de graça e de misericórdia, Ele perdoa pessoas como eu, pessoas como você. Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal.
Eu acho que tem uns 10 dias que eu estava lá no Rio conversando com o irmão. Foi depois de uma aula, o irmão se aproximou de mim e ele confessou. Ele disse, mas Simão, você está falando sobre o amor de Deus, que nós temos que amar as outras pessoas, mas para mim é muito difícil amar as pessoas. Parece que eu tento amar as pessoas, mas as outras pessoas não reconhecem meus esforços. As pessoas da minha família. As outras pessoas eu tento amar, mas me maltratam. Fazem pouco caso da gente. Então vem a pergunta, né, irmãos? Como é que você e eu podemos ser, o tema desse final de semana, como podemos ser servos segundo o coração de Deus? Uma coisa é certa, não vai acontecer quando a nossa motivação se baseia nas pessoas, que as pessoas não merecem. Só é possível quando nós fazemos o que fazemos para agradar a Deus. Amém. Porque o Espírito de Deus habita em nós. Creio que os irmãos aqui conhecem a história de Saulo. Saulo que perseguia a igreja, mas ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus e sua vida mudou totalmente. Paulo aprendeu a amar até seus inimigos e entregou a sua vida a pregar aos perdidos. E ele disse lá em 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu para que todos, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, ele disse, porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Eu tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus, para que aqueles que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Então, irmãos, quando você e eu temos o coração de Deus, nós vamos ter este amor, o amor incondicional, o amor que levou Jesus a dizer que Ele não veio ao mundo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Deus é Deus e não homem. E você e eu vamos ser pessoas diferentes e viver de maneira diferente quando o amor de Deus está reinando em nossos corações. Amém.